Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Eu quero introduzir a mensagem nesta noite com algumas dessas palavras que ficaram registradas aqui no Evangelho segundo escreveu João. Algumas palavras aqui que eu tenho certeza que poderão te levar a uma reflexão, pois nos trazem algumas boas notícias, nos trazem informações muito boas. Nós cantamos aqui nessa noite que estamos na presença do Senhor, louvando a Ele, adorando a Ele. Nós sabemos que Ele está aqui conosco e é tão bom estar na presença dEle. Mas nós podemos estar assim porque um dia nós encontramos o que Cristo podia fazer na vida de qualquer um de nós, e um dia Ele realizou em nossa vida a obra pela qual Cristo veio realizar. Você sabe que o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo morrer na cruz do Calvário. Eu creio que você já ouviu algumas vezes falar que Jesus deixou o céu e veio a este mundo, e no Natal nós lembramos que Ele nasceu naquela manjedoura ali, humilde, mas depois nós vemos lá na Páscoa o objetivo da vinda de Jesus a este mundo, que foi a morte na cruz do Calvário. E Jesus na cruz do Calvário ali, realizando aquela obra, para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma coisa que nós precisávamos muito, porque a Bíblia também nos diz que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós nascemos no pecado e estamos separados de Deus e nos tornamos escravos desse pecado. E então nós precisávamos de Jesus e daquela obra que Ele realizou lá na cruz para que nós pudéssemos viver plenamente. E aqui em João 8, verso 32, o Senhor Jesus, Ele disse assim, palavras que eu creio que você já ouviu várias vezes. Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, Ele volta para aqueles homens que estavam ali a seu redor nessa ocasião. Jesus volta para aquelas pessoas que, muitos religiosos, muitas pessoas que acompanhavam o Senhor Jesus, que viam, outros que criticavam, e Jesus olha para eles e dizem assim: conhecereis a verdade, e essa verdade ela vai te libertar. E se você descer alguns versículos, no versículo 34, Jesus ele explica isso melhor dizendo assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo, é servo do pecado. Mas o servo não fica para sempre na casa do pai, o filho fica para sempre. Então a gente já começa a pensar que se eu continuar sendo servo do pecado, escravo do pecado, eu não vou estar para sempre na casa do meu Pai Celestial. E então o versículo 36, Jesus reafirma assim: se pois o Filho, Senhor Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é bom observar isso aqui. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós experimentamos a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho te liberta, se Jesus te liberta, você é verdadeiramente livre. Esse é o conceito de liberdade. O que você entende por ser livre? A gente fala tanto sobre liberdade, não é? As liberdades estão sendo tolhidas, estão sendo tiradas. Países que as pessoas não têm liberdade. Hoje nós não temos mais liberdade, não é? Há poucos meses atrás estávamos todos em casa, presos, e as pessoas diziam: eu não tenho liberdade mais para fazer nada porque estou preso em casa. Qual é o seu conceito de liberdade? Eu estava pensando aqui. Será que a liberdade, pela lei, não é? Pela lei, liberdade é você ter o direito de ir e vir aonde você quiser. Essa é a liberdade pela lei humana, não é? Nós temos aí. Você é livre para fazer o que quer. E muitos acham que ser livre é isso. Quando muitos ouvem essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará, muitas pessoas dizem: mas eu sou livre. Eu vou onde eu quero, faço o que eu quero,
quero, não é? Eu sou livre. Mas será que é esse conceito de liberdade? Será que esse conceito de liberdade, será que é esse o conceito mais importante de liberdade? Imagine só, se fosse esse conceito de liberdade, imagine só hoje, existem muitos cristãos, homens, mulheres de Deus, como nós estamos aqui, que estão presos em alguns países. E sabe por que eles estão presos? Porque eles estavam reunidos como nós estamos aqui. Existem pessoas que estão presos hoje porque estavam com a Bíblia na mão, porque falaram de Jesus e foram presos. Então, se o conceito de liberdade fosse verdadeiramente esse, alguma coisa estava errada. Mas quando a Bíblia fala de liberdade, a liberdade que a Bíblia fala, ela vai muito além do que algumas circunstâncias que possam impedir você de fazer algumas coisas. A liberdade de você estar na sua casa e poder sair a hora que quer, ir para onde quer, é bom, é importante. Isso é muito precioso. Mas existe uma liberdade muito maior que nós precisamos experimentar. Existe uma liberdade muito maior, e é essa liberdade que o Senhor Jesus veio para nos trazer, que é a liberdade do jugo do pecado, que é a liberdade da escravidão do pecado que coloca sobre as pessoas. Quando o Senhor Jesus me liberta, eu sou verdadeiramente livre. Agora não estou mais obrigado a viver no jugo, na opressão do pecado. Eu agora sou livre para adorar a Deus, para servir a Deus, para andar com Ele, para tomar as minhas decisões. Eu não sou mais obrigado a viver pecando. Muitas pessoas dizem que não aguentam, pessoas que têm os seus vícios, pessoas que têm os seus pecados e vivem fazendo porque não aguentam. Eu não consigo deixar isso. Eu não consigo parar. Muitas pessoas destroem seus casamentos porque não conseguem se controlar, não conseguem controlar os seus impulsos. Muitas pessoas destroem as suas vidas, perdem tudo, a saúde, o dinheiro, a casa, amigos, filhos, porque não conseguem se controlar. Muitas pessoas estão tão presas neste mundo, e o Senhor Jesus, Ele veio para trazer uma liberdade sobre isso. É uma liberdade que vem não de fora, mas é uma liberdade que vem de dentro para fora. A liberdade que o mundo vê como livre é você poder sair e fazer o que quer. Mas a liberdade que Jesus quer dar para nós, Ele quer trazer para o homem, é uma liberdade que vem de dentro para fora. Ele começa mudando aqui dentro. Ele começa a mexer no seu centro da sua vida. Ele começa a tirar as correntes do pecado de dentro e te libertar para uma nova vida com Cristo. Uma vida que vai independente de emoções, que vai independente de sentimentos, porque é algo que Deus faz em uma vida. E sabe, eu sei que muitos aqui que estão me ouvindo já experimentaram isso, não é? Vivem de forma já livres, libertos. As circunstâncias não dependem mais. A pessoa pode ter paz mesmo no meio das dificuldades. A pessoa pode estar passando dias difíceis e ela está bem, está tranquila, porque sabe que Deus está cuidando dela. Pode passar momentos difíceis na vida, mas sabe, é o Senhor Jesus quem nos livra. É uma paz que não depende de circunstâncias. É uma paz que você pode estar passando por problemas, você pode enfrentar lutas, mas você está em paz, sabe? É uma paz que o mundo não tira, porque você está descansando no poder do nosso Deus. É você poder louvar a Deus de verdade. É você não precisar viver com medo. É você poder chegar à noite, deitar tranquilo, sabendo que Deus está cuidando de você. É você chegar no final de semana e não precisar ficar doido atrás de uma festa para se alegrar. É você não precisar ficar atrás de bebidas, de drogas, de cigarro, de prostituição, de adultério, e você vive a sua vida tranquila. É você ser um marido fiel, uma esposa fiel. É você ser filho obediente. É essa liberdade que o Senhor Jesus quer trazer. É essa paz que só Ele pode trazer para uma vida. É você mesmo vivendo num mundo cheio de pressões, você estar em paz ali no meio, sabendo que aquele que te libertou é maior.
sabendo que aquele que você serve é maior do que todas estas coisas que nós podemos enfrentar. A liberdade verdadeira é algo muito maior do que o que nós podemos fazer. A liberdade verdadeira é algo muito maior do que nós podemos tocar, do que nós podemos sentir. Ela vem de dentro da nossa natureza e nós conquistamos através da obra da cruz do Calvário. Quando Jesus lá na cruz do Calvário, ele pagou aquele preço, o preço da nossa redenção. E a Bíblia chama esse momento de novo nascimento. Eu vou deixar o homem velho e eu vou nascer de novo. Agora eu me tornei uma nova criatura. Agora eu tenho uma nova natureza. Eu agora sou livre para adorar a Deus, para viver com Deus. Nada mais me prende, nada mais me amarra. Eu não vivo escravo de mais nada. Os vícios não me prendem mais. Os desejos da carne não me dominam mais. Eu agora sou livre, livre de verdade. É essa liberdade que Cristo Jesus quer trazer para a sua vida. É essa liberdade. Tem um versículo que eu quero que você leia comigo, se você puder abrir sua Bíblia, Gálatas 5, verso 1. Paulo escrevendo essa carta, Paulo fala sobre isso, sobre o que Cristo fez, o que Cristo trouxe. Gálatas 5, primeiro versículo. Olha o que diz a palavra de Deus, Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Por que nós estamos lendo esse versículo agora? Porque em Jesus nós somos verdadeiramente livres. E se um dia você já recebeu Jesus como seu Salvador, você já foi livre. Se um dia você já recebeu Jesus como Salvador, você já é uma pessoa livre. E você foi livre para a liberdade. Você pode viver livre. Eu quero dizer para você que hoje à noite, meu irmão, minha irmã, você que um dia já recebeu Jesus como seu Salvador e talvez está se sentindo oprimido, comprimido ali pelo mundo, deixa eu te falar uma coisa: Jesus te libertou para a liberdade. Nós somos livres, livres de verdade, e ninguém pode mudar isso. O sangue de Jesus purifica toda e qualquer iniquidade. Ele quebra, ele rompe qualquer laço do diabo, do inimigo, na vida de qualquer pessoa. Agora nós precisamos cuidar para viver livres. Nós precisamos cuidar para viver essa liberdade. Paulo escreve essa carta aqui para crentes, para cristãos. E Paulo vê aqueles cristãos vivendo como se vivessem escravos. Crentes que um dia aceitaram Cristo como Salvador, vivendo oprimidos. E Paulo fala: vocês foram livres para a liberdade. Vivam livres. Vivam em paz. Descansem. Não deem brechas para o inimigo te prender de novo. É nós quem temos que estar atentos, cuidado, para que a nossa alegria não fique indo e vindo, para que a nossa paz não fique indo e vindo, para que a nossa esperança não fique ausente. Tira as suas emoções dos seus olhos e coloque tudo nas mãos de Cristo. Não deixe a sua alegria depender de circunstâncias, não deixe a sua paz depender de alguém. Não deixe a sua esperança depender de alguém. Quantas pessoas que já têm Cristo como Salvador e estão tristes, preocupados, abatidos, porque fulano fez isso, fez aquilo, falou aquilo, porque eu estou passando por isso, passando por aquilo. Tira todas essas coisas das pessoas, das circunstâncias, e coloca isso em Cristo. Eu já sou livre em Cristo. Ele é quem cuida de mim, Ele está no controle de tudo. Não permita
que você volte a viver no jugo, na opressão do pecado. Naquela época em que você precisava de uma noite de festa para estar feliz. Naquela época em que você precisava encher a cara para ficar tranquilo. Naquela época em que você precisava da prostituição, do adultério, para ter momentos de prazer. Não permita que isso volte a te dominar, mas viva em paz, livre, sabendo que a sua vida está no controle de Cristo, que você já foi liberto pelo sangue. E Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você já é livre. Não permita, não deixe que o inimigo te engane, fazendo você pensar que você ainda é dependente do que acontece. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu quero dizer para você nessa noite, para você mesmo. Talvez você está pensando e falando, gente, isso é para mim, é para você mesmo. Deixa eu te falar, você é livre em Jesus. E isso não vai mudar, a menos que você dê brecha para o diabo ganhar espaço na sua vida. Mas hoje à noite o Senhor te chama aqui para te dizer, você já é livre. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não dê espaço nisso na sua vida. Foi para a liberdade que Jesus te chamou. Foi para a liberdade. O Senhor quer trazer paz, esperança, alegria para a sua vida. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que está dando tudo errado, não é? Que você não tem jeito. Deixa eu ler para você Colossenses 2:15. Melhor ler para você, não ler com você. Se você tiver condição de abrir aí, Colossenses 2:15. Aqui nós temos bem claro o que Jesus realizou, o que Jesus fez. Colossenses 2 e o verso 15. Olha o que diz. E despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, quando Jesus foi crucificado, como eu disse, pelos nossos pecados, eu li Colossenses 2:15, quando Jesus foi crucificado, ele recebeu no seu próprio corpo, o peso dos nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, aquela miséria que caía sobre nós, foi tudo lançado sobre ele. Tudo aquilo que causaria mal para a humanidade, o Senhor Jesus tomou em nosso lugar. Ele aceitou morrer na cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado. Lembra disso? Jesus, escuta isso por favor, Jesus já te substituiu na cruz. A culpa do meu pecado, a culpa do seu pecado, aquele pecado que nós nascemos, carregamos e que iria nos condenar para o inferno, Jesus carregou na cruz. Ele já pagou lá na cruz. Jesus veio a este mundo com esse objetivo. Lembra disso? Ele pagou o preço. Eu leio esse texto e eu fico imaginando o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, sem dever nada, sem nenhum pecado, e Ele lá sofrendo escárnio, dor, por minha culpa, por sua culpa. Eu e você não tínhamos nem nascidos, e lá na cruz, Jesus já carregava o meu pecado e o seu pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, lá na cruz. E sabe o que eu contemplo ali? Jesus derramando o seu sangue na cruz. O inimigo olhava Jesus morrendo ali e falava: vencemos, matamos Jesus, derrotamos Jesus. Jesus na cruz, exposto, humilhado, parecia que tudo estava acabado então. Morreu na cruz. Mal sabia o inimigo que ali não era o final da história, mas ali era o início da nossa vitória. Quando Jesus lá na cruz morria, Ele estava ali conquistando a nossa vitória, a nossa liberdade, porque sobrenaturalmente, 3 dias depois,
contra tudo que poderia parecer, Jesus sai do túmulo, ele ressuscita em glória. E agora ele está acima de tudo e de todos. Ele tem um nome que está acima de todo nome. E ele pode salvar e libertar todo aquele que reconhece e confia na obra que foi realizada na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, libertos de verdade. Meu amado, lembra de uma coisa: não existe nenhuma pessoa, não existe nada que pode vencê-lo, pois sobre ele está todo o poder e ele quer ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu olho isso aqui, Jesus ressuscitando em glória, e eu olho isso e eu lembro que ele está disponível para todo aquele que crê. Eu olho essa passagem bíblica e eu fico imaginando Jesus hoje. Ele recebe você, ele recebe a mim. Se eu chego diante dele e digo: Senhor, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, eu quero o Senhor, a Bíblia diz que então eu vou ser verdadeiramente livre, liberto. Ele está disponível, nele nós somos salvos do pecado, nele nós somos salvos das doenças, das maldições, da escassez, da solidão, do distanciamento de Deus, da morte, porque nada disso, nem doença, nem sofrimento, nem dor, nada disso pode ser maior do que Jesus quer fazer na nossa vida. E é por isso que lá Isaías disse que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso sofrimento, e Jesus transformou tudo isso como que nada, diante do nome que ele quer nos dar, o nome de Filho de Deus, uma garantia de vida eterna que o Senhor quer trazer na vida de todo aquele que nele crê de verdade. E eu quero muito que você creia nisso, eu quero muito que você entenda isso. Você é livre em Cristo Jesus. Talvez você um dia já aceitou Cristo como seu Salvador. Talvez um dia você já tomou uma decisão na sua vida e tem estado tão frio, tão distante do Senhor, achando que não foi bem assim. Não deixe o inimigo fazer você acreditar nisso, porque Jesus quer te trazer uma viva esperança, uma alegria de verdade, uma certeza da grande obra que Ele fez em sua vida. Ele já te libertou, você já é livre, você é livre. Nós precisamos acreditar nisso, se posicionar diante disso. Não deixe o inferno às vezes querer te enganar com as suas mentiras, querendo diminuir o seu valor, querendo fazer você acreditar que você não é nada disso, que você não é salvo nada. Não deixe o diabo querer fazer você acreditar que o dia que você aceitou Cristo como Salvador não foi de verdade. Não deixe o diabo querer fazer você acreditar que nada disso que aconteceu na sua vida foi de verdade. Não acredita nisso. Ele é o pai da mentira. Mas Jesus, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. No dia que você conhece Jesus como seu Salvador, você está livre de verdade. No dia que você toma uma decisão ao lado de Cristo, nada mais pode te prender, nada mais pode te travar. Você está em Cristo, você tem uma herança legítima. E sabe qual que é a herança legítima que você tem? A vitória de Jesus. Jesus venceu a morte. A morte não pôde segurá-lo. Então nós somos mais que vencedores. A morte não nos segura mais. Nada pode nos parar, nada pode nos impedir de viver a vida plena que o Senhor quer trazer para nós. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Nós nos tornamos filhos de Deus, daquele Deus Todo-Poderoso. Somos obra-prima das mãos do Senhor. E nós precisamos caminhar, crendo e descansando, que Ele vai nos conduzir em triunfo. Eu quero ler, já caminhando para terminar, um versículo de 2 Coríntios, capítulo 2. E eu quero terminar com essa palavra para você que talvez está aí já desanimado, com muita luta, com muita coisa.
Eu quero muito que ao sair daqui você saia com aquela consciência no seu coração de quem você é, o que Cristo fez por você. Não viva oprimido, não viva com medo, não viva achando que você não é nada, que não... Olha, em nós mesmos não temos nada de bom. Nós mesmos somos pecadores. Mas em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos deste grande Deus. E a Bíblia nos diz, 2 Coríntios 2,14, eu quero apenas a primeira parte desse versículo que diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em vitória. Olha que coisa preciosa. Quantas lutas nós passamos, não é? Quantas vezes parece que o inimigo está vencendo na nossa vida? Não sei se você tem essa sensação. Às vezes parece que o inimigo está vencendo na nossa vida. Parece que as coisas passam um período em que parece que vai dando tudo errado. A gente vive fases em que nós temos a impressão e parece que isso não é nem verdade conosco, porque vai dando tudo problema. Problemas de famílias, não é? Doenças, problemas com filhos, problemas no trabalho, problemas financeiros e tantas coisas, e vai. E às vezes nós podemos até pensar, mas cadê Deus nisso aí? Onde está aquela palavra que diz que eu sou conduzido em triunfo? Por que tudo que eu faço está dando errado, indo para trás? Olha, tudo crise para todo lado, mas deixa eu te falar um negócio muito sério. O reino de Deus, ele não entra em crise. O reino de Deus não entra em crise. O nosso Deus, ele continua no trono, reinando soberano. Não importa o tipo do problema, não importa o tamanho do problema, Cristo pode nos conduzir em triunfo. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa expectativa. Nós podemos até parecer perdedores por alguns momentos. Alguém pode até olhar para você e falar: mas você não está na igreja? Por que você está passando por isso? Você não vive lá com a Bíblia na mão? Por que você enfrenta por isso? Eu quero dizer para você: tenha paciência e calma, tudo na hora certa. E lembre-se, Cristo nos conduz em triunfo. É uma palavra de Deus. Cristo já nos tornou vencedores. Ele venceu a cruz e com Ele nós vencemos. O Senhor Jesus, Ele disse que no mundo nós iríamos passar por tribulações, mas Ele falou: calma, eu já venci o mundo. Ele já venceu o mundo. Nele nós somos mais que vencedores. E olha, o diabo fica desesperado quando você diz assim: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Quando você diz que em Cristo Jesus você já é livre, mas ele fica muito bravo, porque ele não gosta de ver ninguém vencendo. Ele não gosta de ver ninguém livre. Ele não gosta de te ver em paz. Ele não quer ver você feliz. Ele não quer ver o seu casamento bem, os seus filhos com alegria. Ele não quer te ver bem. Ele quer botar a colher aí dentro para atrapalhar. Mas deixa eu dizer para você, ele vai tentar muitas vezes manipular situações para fazer com que nós venhamos perder a fé, duvidar do cuidado de Deus. Às vezes pensar que Deus não está cumprindo a sua palavra, mas essa é uma estratégia para às vezes nos querer fazer desistir, talvez fazer dar mais valor nas circunstâncias do que na palavra de Deus, não é? Às vezes você olha mais o que você está vivendo do que o que a Bíblia diz. Às vezes você reclama mais do que você passa do que das promessas de Deus na sua palavra. Eu quero convidar você a não deixar-se ser enganado. Não deixe ele te enganar, não. Não deixe ele fazer você pensar nada que vá ao contrário do que nós lemos aqui hoje à noite. Lembre-se bem, em Cristo Jesus, nós somos mais que... Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará.
e ela vai te fazer mais que vencedor. Então tudo que nós possamos passar não representa nada diante da liberdade que nós já temos em Cristo Jesus. Tudo que nós possamos passar não representa nada diante da vitória que nós já temos em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer continuar crendo, continuar descansando. Deus faz. Deus faz. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu jeito, mas uma coisa Ele é: fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para cumprir. Isso é uma realidade. Então eu e você ficamos nesse momento, descansar nisso. Se você já tem Cristo como seu Salvador, se um dia você já o aceitou, recebeu Ele, eu quero te convidar a descansar. Fica tranquilo. O dia que você entregou sua vida nas mãos do Senhor, o sangue de Jesus quebrou todas as amarras. Todas as amarras do pecado, do diabo, foi quebrado pelo sangue. Você hoje foi libertado para ser livre. Para ser livre. Se você já tem Cristo como seu Salvador, se um dia você já fez, a gente vai terminar o culto agora. Eu quero que você, quando sair para casa, você vai sair em paz, tranquilo. Talvez você tenha vivido oprimido, pesado, preocupado com alguma coisa. Você vai deixar isso bem longe. Você vai para casa hoje numa paz tão grande, sabendo que Jesus me libertou para a liberdade, não foi para a escravidão. Você não tem motivo para viver com peso nos seus ombros, preocupado, perdendo sono, ou triste com alguma coisa. Não tem. Aí você pode falar: Paulo, mas esse problema... Mas deixa eu te falar, maior é o que está em nós do que o que está. Então isso que tem te oprimido, te entristecido, te preocupado, isso não é nada diante daquele Deus que habita em você. Então vai em paz, vai descansar, vai dormir tranquilo hoje à noite, sabendo que você já é livre. Se você nunca tomou essa decisão, hoje é o dia de você tomar e experimentar isso na sua vida também. Vamos ficar de pé para a gente orar? Lembra bem, o nosso inimigo quer que você viva como se ainda estivesse preso. Ele quer que você caminhe como se você estivesse preso. Uma vez eu tinha um cachorrinho e ele vivia amarrado na corrente, e a gente brincava com ele e ele tentava sair da corrente e nunca conseguia, porque ele estava preso na corrente sempre. E aí um dia eu fui e soltei a corrente e comecei a brincar com ele, e ele nem se movia, nem se esforçava, porque ele estava se comportando como se ainda estivesse preso, porque ele achava que estava preso, porque ele viveu muito tempo preso. Então algumas coisas ele achava que ele não conseguiria fazer, porque ele viveu sempre preso. Mas eu tinha ele tirado a corrente, mas ele sentia como se estivesse preso, mesmo estando livre. Às vezes o inimigo quer fazer você pensar isso. Às vezes ele quer fazer você pensar que você ainda é escravo do pecado, escravo daqueles desejos, daquele vício, daquilo que você já viveu. Talvez você tenha sentido algumas coisas, o inimigo quer fazer você pensar isso. Deixa eu te lembrar, você já é livre. Você não é obrigado mais a pecar, a viver debaixo daquela escravidão. Não é mais. Jesus já te libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então permaneça firme. Não deixe se submeter a isso. E se você hoje quer tomar essa decisão, faça agora. Fale com Deus aí: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e entra na minha vida. Fale com Deus. Nós vamos orar. Pai amado, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que nós temos em mãos, que traz para nós verdades tão preciosas.
Obrigado a Deus pelo que nós somos lembrados aqui. Como é bom saber que nós somos livres. Como é bom saber que nós não temos mais o jugo da escravidão, do pecado sobre nós. E hoje nós somos livres para viver uma vida na Tua presença. E hoje nós já temos a maior vitória que alguém pode ter, que é a vitória dada por Cristo Jesus. Ó Deus, nós sabemos que às vezes passamos momentos tão difíceis, mas nós cremos e sabemos que são momentos, porque a Tua palavra nos diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós cremos nisso e nós descansamos nisso. Leva, ó Pai, cada um aqui nessa noite para suas casas em paz. Não permita, ó Pai, que ninguém volte para casa carregando um peso de preocupação, de entristecido com alguma circunstância, com dores. Não, liberte, ó Pai, para que hoje ao voltar para casa todos possam voltar livres, leves, sabendo que o Senhor já levou sobre si todo o peso do nosso pecado. O Senhor já levou sobre si as nossas dores. O Senhor já levou sobre si tudo aquilo que nos inquieta. E o Senhor derrama sobre as nossas vidas uma paz que excede todo entendimento. Ó Pai, abençoa pessoas aqui, toca em corações aqui, que talvez nunca tomaram essa decisão e talvez vivem oprimidos por tantas circunstâncias. Que hoje seja uma noite de salvação, seja uma noite de posicionamento, de pessoas decidindo ao Teu lado, recebendo Cristo Jesus como Salvador. Abençoa cada lar, cada família aqui, ó Pai, que eu possa estar agindo nessas casas, nessas famílias, de pessoas que já confiam no Senhor. Nós entregamos tudo, essa semana que inicia, tudo que há de acontecer nessa semana, todas as movimentações, nós deixamos tudo nas Tuas mãos, que a Tua vontade possa se cumprir, a Tua vontade que é soberana, e que nós, como homens e mulheres, possamos viver guardados por Ti no centro da Tua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você hoje quer tomar essa decisão, quando terminar, nos procure ou fale com alguém aí do seu lado.